Eu sou a consultora de negócios do Sebrae São Paulo, aqui da região de Guaratinguetá, né, no escritório de Guaratinguetá. Tenho como formação a área de turismo e como especialização as áreas de ecoturismo, gestão ambiental, gestão de marketing e gestão de negócios. O turismo, como a gente já sabe, é um bem intangível, né? É um serviço. E aí eu gostaria de verificar com vocês, né, aí do segmento, da área, como que vocês fazem para propiciar uma experiência para o seu cliente, já que ele não leva produto, né, já que a vivência no ambiente de turismo, ela é a sua satisfação formada nos bons momentos vivenciados dentro de um destino. Há uma evolução em relação aos destinos, né? Então, hoje a gente está vivenciando o destino inteligente, que a gente fala, que é essa temática que eu vou trazer para vocês nessa tarde. Então, o destino inteligente é aquele destino que tem como base propiciar uma experiência satisfatória para o cliente, né? Para o seu visitante, para o seu turista. Então, a OMT até define esse turista, né, 4.0, esse turista que vivencia essas realidades turísticas nesse momento atual, que é um momento extremamente influenciado pela tecnologia, pela internet. Então, o que esse turista 4.0 deseja quando ele visita um determinado destino? Ele deseja sentir, ele deseja vivenciar, ele deseja ser o autor da sua própria viagem. Aquele turista que ficava dentro de um ambiente, né, fechado, só contemplativo, isso cada vez mais está mudando. O turista, ele quer vir, ele quer aprender com o lugar, ele quer interagir com a cultura local, ele quer levar na bagagem dele uma experiência única, uma experiência de satisfatória, algo que vai ficar intrínseco na memória dele. E certamente essa experiência que a gente trabalha, né, dentro de um destino, quando a gente propicia uma satisfação plena para o nosso cliente, a probabilidade desse turista ou desse cliente voltar ou mesmo indicar o nosso destino para outras pessoas aumenta consideravelmente, porque hoje o cliente, né, o turista, ele está no centro da decisão em relação ao consumo, né? Por mais que haja toda uma estratégia de captação, tanto das empresas, né, do segmento de turismo, quanto dos destinos, quem decide, né, quem vai falar, não, eu vou para esse destino e não vou para o outro, é o turista. Então, a gente precisa trabalhar fortemente essa satisfação dele, que vai ser intrínseca à experiência que ele vivencia no lugar visitado. Então, o destino precisa pensar que a experiência ela precisa ser satisfatória como um todo e entender que essa jornada que eu vou apresentar agora para vocês é esse caminho que esse turista, que esse cliente percorre até ele decidir que destino que ele vai visitar, que empresa, né, que meio de hospedagem, que restaurante, que atrativo que ele vai visitar. Então, a empresa, ela precisa entender que o nosso cliente, né, que o nosso turista, ele tem uma jornada no processo de escolha. Quando ele escolhe um destino, ele não escolhe aleatoriamente ou de um dia para o outro. Ele pesquisa, ele valida, ele olha as avaliações de outras pessoas que visitaram aquele destino. Então, dentro dessa jornada do cliente, a gente pode dividir em 5 momentos. Primeiro, descobrir, é a descoberta. Tanto a empresa quanto o destino precisa ser encontrado ou ter informações suficientes para que esse cliente tenha um critério de escolha. Então, quando eu entrar, né, hoje o maior buscador da internet é o Google, e pesquisar Aparecida, pesquisar Cachoeira, pesquisar Guaratinguetá, pesquisar Ubatuba, Caraguá, eu preciso ter informações suficientes para que a minha decisão seja validada em cima de todos os diferenciais, de todos os atrativos, de tudo aquilo que a empresa, perdão, tudo aquilo que o destino tem a me ofertar.
e as empresas também dentro desse contexto. Então, aonde que eu vou me hospedar nesse destino? Aonde que eu vou me alimentar nesse destino? Onde que eu vou ter atratividade dentro desse destino? Sabendo que o cliente, né, o turista, ele escolhe primeiro o destino, na sua grande maioria, e posteriormente escolhe os serviços oriundos daquele destino. O que ele vai consumir, o que ele vai fazer, aonde que ele vai se hospedar. Então, eu preciso ter essa comunicação, essa descoberta, tanto dos atrativos, tanto dos equipamentos turísticos, tanto do destino, apostos para que o cliente possa, né, para que o meu turista possa ter um critério de escolha. Muitas empresas, né, que a gente atende no Sebrae, elas se preocupam muito de trabalhar a sua estratégia de marketing especificamente. Porém, ela esquece que, em especial no segmento de turismo, o turista, o cliente, escolhe primeiramente o destino. Então, aquela empresa precisa trabalhar tanto os seus diferenciais, quanto os diferenciais do seu destino. Depois, eu entro no critério, né, dentro da jornada, de consideração. O que vem a ser isso, consideração? Eu tenho várias opções, porque dentro do destino eu vou ter quantos hotéis? Eu vou ter quantos meios de hospedagem, quantas empresas de alimentação, quantos restaurantes, quantos atrativos turísticos. E aí eu preciso me posicionar como a melhor opção, né, dentro dessa jornada, para que ele me escolha, né, para que ele considere que eu seja a melhor opção. Então, eu preciso trabalhar dentro da minha estratégia os diferenciais do meu negócio, os diferenciais do meu destino. Eu estou localizada, né, aqui, devido à Semana Mundial, né, do Turismo, e no epicentro do turismo religioso. Né? Então, o que faz um turista considerar visitar Aparecida, visitar Guará, ou visitar Cachoeira, ou visitar Canas? São os diferenciais que cada cidade oferta para ele. E eu preciso apresentar isso. E nesse destino inteligente, né, nesse turista 4.0, toda a descoberta, toda a consideração, ela precisa ser muito trabalhada no ambiente online, né, na internet. Então, tem um site que seja responsivo, que abre aplicativos móveis, porque hoje o turista, ele está buscando muita informação na palma da mão. O meu site precisa ser encontrado, né, porque se eu digitar lá um determinado palavra de busca, e se eu não aparecer nas primeiras páginas, o cliente não vai chegar até mim. Por quê? Porque 92% das pessoas ficam nas primeiras páginas do Google, tá? Então, eu preciso trabalhar toda essa estratégia de posicionamento, de diferenciais, tudo aquilo que vai ser fator decisivo no processo de compra, nessa jornada do cliente, quando ele vai escolher ou um destino ou um atrativo, ou um equipamento turístico, né, hotelaria, ou meio de alimentação. Depois ele pode comprar, né? O processo de compra é quando ele finaliza, ele fecha a venda. E aí a expectativa é toda criada nesse contexto. E nesse quesito, a gente não pode esquecer a qualidade no atendimento, né? Todos os estudos mostram que essas tendências, né, pós-pandemia, que a humanização, ela vai estar cada vez mais forte. A internet também se fortaleceu, né? A hiperconexão é uma das tendências, mas a humanização também. Aquele olho no olho, aquele atendimento efetivo, né? Aquele acolhimento em relação a qualquer dúvida, questionamento que o cliente venha a ter. A gente sabe que estamos atravessando um momento de retomada, né? Da pandemia, mas ainda assim não temos uma vacina, não temos um ambiente considerável de segurança para se fazer o turismo de uma forma que normalmente eram feitos. E aí a empresa, aí o destino precisa estar preparado para munir ele de segurança e de informação que aquele momento é propício para a viagem, aquele ambiente é seguro para ele fazer a viagem, é esse acolhimento, essa humanização tão importante que o turista está esperando nesse momento.
Depois da compra, o ideal é que a gente trabalhe o pós-venda dentro dessa jornada e que haja um encantamento, né? Porque ele vai visitar, ele vai ter uma qualidade no atendimento, ele vai ter uma experiência positiva dentro desse processo, ele vai ficar tão encantado a ponto de ser um advogado da marca. O que é esse advogado da marca, advogado do destino, advogado da empresa? É aquele que defende, é aquele que indica, né? É aquele que realmente vai promover o destino porque ele acredita em todos os diferenciais que foi dito, né, de todos os benefícios que foi ofertado pela empresa, apresentado pela empresa, porque ele vivenciou aquilo. Né? Porque o turismo, como é um bem intangível, né, como é um serviço que você consome no momento, né, ali dentro do destino, e muitas vezes você paga bem antes, então você cria uma expectativa, tudo aquilo que foi criado de expectativa, tudo aquilo que foi gerado de expectativa antes, o cliente precisa comprovar naquele momento que ele está no destino. Quando ele tem tudo aquilo que foi promovido, né, que foi divulgado, que foi proposto, ele tem um encantamento, né? Ele se encanta a ponto de depois defender aquele destino, indicar aquele destino, né? E advogar a favor dele. Então, quanto mais eu conheço essa jornada, como que o meu cliente se comporta dentro do processo de compra dele, dentro do processo de escolha de um destino, dentro do processo de compra de um produto, de um equipamento turístico, e vou trabalhando com ele de uma forma eficiente em cada etapa, a venda acontece de uma forma muito mais fluida e muito mais orgânica para esse cliente. Porém, a jornada do cliente não é tão linear como eu mostrei para vocês. E aí eu trouxe um exemplo do turismo, né? Por exemplo, um turista muitas vezes começa a busca de um destino pelo celular. Se aquele destino não tiver um site ou não for um site responsivo, já começa a grande dificuldade de ser encontrado, né? Mas normalmente ele vai ali pelo celular, depois ele vai no computador, pesquisa sobre os atrativos, os serviços turísticos existentes naquele destino. Depois ele vai, ele busca avaliações de clientes, até ficou meio fora aqui da ordem, mas ele busca avaliações para aquele cliente, depois ele manda mensagem, né, para o hotel para saber se tem disponibilidade, ou para uma agência de turismo, né, ou para uma secretaria de turismo. Dependendo da resposta, ele busca outros destinos, outras opções. Então, o turista, normalmente, ele nunca pesquisa, ele busca apenas um destino. Então, ele está validando, ele está verificando sempre as melhores opções, né, do que fazer no momento dele, que ele pretende viajar, que ele pretende usufruir, né, do momento que ele pretende fazer turismo. E aquele destino, aquela empresa, né, do segmento de turismo, que entende essa jornada e que atende essas expectativas, gera uma experiência positiva para esse cliente, vai ser o destino escolhido. E, consequentemente, também a empresa escolhida para esse cliente, né, para esse turista. Eu vou fazer uma analogia, né? Todo o processo de venda ocorre em 3 etapas. Pré, que antecede a venda, e aí eu vou fazer uma analogia com a viagem, né? Então, antes que a viagem ocorre, né? Antes da venda necessariamente dita, o turista faz o quê? Né? Dentro da sua jornada, primeiro ele sonha, né? Ele verifica, ele olha os destinos disponíveis, ele faz todo um planejamento na mente dele antecipadamente, né? Ele sonha com o destino, ele busca informação daquele destino, ele verifica o que tem para fazer. Depois que ele escolhe, né, quais as opções que ele vai especificar, que ele vai se dedicar a buscar mais informação, ele começa o seu planejamento. Então, ele vai entrar na internet, ele vai entrar no site, ele vai entrar em sites de avaliação, ele vai verificar se tem disponibilidade ou não, né? E depois ele vai fazer o agendamento. Todo esse processo, as empresas e o destino precisam estar bem posicionado ali no momento de busca de informação desse turista, né? No sonhando, eu preciso estar lá
nos sites de busca. O meu hotel precisa ser encontrado, meu restaurante, meu atrativo, todos os serviços turísticos precisam estar ali à disposição para gerar nele essa vontade de se visitar, né, essa vontade de fazer turismo. No planejamento também, ele precisa ter um contato. Hoje, normalmente, nós utilizamos, né, ou WhatsApp, ou um chat, ou um e-mail marketing, tudo aquilo que ele consegue ter uma base de informação para fazer o planejamento da viagem dele. E, posteriormente, ele vai decidir, né, se ele vai fazer ou não, vai agendar. E todo esse contexto da pré-viagem, a internet ocupa um papel muito importante para auxiliar no poder de decisão e também de ação quando ele vai fazer o agendamento, ele vai decidir pelo destino, ele vai decidir pelos serviços turísticos. Na viagem, né, que é quando a venda acontece, a gente pode fazer analogia nesse processo, quando ele está viajando, ele chegou no destino, né, então ele está chegando, precisa ter uma sinalização turística, precisa ter um acesso à internet, precisa ter uma acolhida, né, satisfatória. Então, o que ele quer? Ele quer um ambiente, um destino inteligente que ele tem possibilidade de ter acesso a um Wi-Fi gratuito dentro do destino, ele quer ter um Wi-Fi satisfatório no ambiente que ele está se hospedando, né? Ele quer ter uma possibilidade de comunicar e compartilhar, né? Hoje a internet, ela é formada por compartilhamento de experiência, compartilhamento de vivência, e esse novo turista, as empresas e os destinos precisam entregar esse valor para ele, porque é isso que ele normalmente busca quando ele está viajando. Depois ele vai vivenciar o destino. O que é vivenciar o destino? É fazer com que ele possa realmente sentir o que o destino vai ofertar para ele. Não é ficar dentro de um ambiente fechado, olhando as coisas de longe, não. Então, assim, se eu tenho hoje um ambiente, uma associação de artesãos, eu posso propor um workshop, uma oficina de artesanato. Se eu tenho um restaurante, às vezes ter uma oficina gastronômica, né, um momento de degustação de produtos regionais, produtos locais, dentro do hotel, o que eu posso propiciar para ele, né, às vezes um show, às vezes o que eu posso trazer e mostrar para esse turista para que ele se sinta acolhido, né, que a experiência dele seja única, que o que ele vivenciou naquele lugar, ele não vai vivenciar em outro, porque a cultura, ela é única de cada local, né? Outra região, outra cidade vai ter o seu encantamento também, mas de uma outra forma, né? Devido a uma outra cultura que ele tem na outra localidade. Mas a nossa ali visitada é algo único. Então, por isso que eu preciso mostrar para ele um prato típico, uma dança típica, um artesanato típico, e se ele quiser vivenciar isso, fazer isso, colocar a mão na massa, aprender, vivenciar mesmo, né? Viver aquele momento, despertar toda a emoção que a viagem pode fazer por ele. Depois, a viagem acabou. Ele vai continuar sonhando com a próxima viagem, ou mesmo com a viagem que ele vivenciou. Eu tenho um amigo que é da área de turismo, e ele tem ainda, né, uma agência de viagem, e normalmente ele disponibilizava um grupo, né, com uma moldura da empresa dele, que era um reforço de marca, e ele estava propiciando uma expectativa, uma experiência de pós, né, para que a pessoa tivesse uma recordação, que pudesse guardar um momento ali da viagem, e além de reforço de marca, onde que a empresa dele estava lá, junto àquela imagem, para que ele pudesse ou compartilhar nas redes sociais, ou mostrar para um amigo, né? E aí a gente precisa entender que a venda, ela não ocorre quando ela termina. A viagem, no processo da viagem, acabou naquele momento, mas a empresa pode ter o cadastro daquele cliente, indicando para ele quais são os próximos eventos existentes naquele destino, ou se tem alguma programação prevista dentro daquele hotel, né, dentro daquele restaurante, dentro daquele atrativo. Então, a gente pode ir despertando esse sonho novamente do cliente de ir visitar, né, o nosso destino, ou mesmo de indicar o nosso destino para outra pessoa dentro do seu
convívio de amizade. E aí, para que eu formate esse destino de uma forma inteligente, eu preciso que haja a união de dois atores fundamentais dessa jornada. Uma, o poder público, né, que ele vai... É como se o destino fosse a casa dele, né? Então ele vai organizar um ambiente, organizar a casa para bem receber esse visitante. Então, ter uma cidade limpa, uma cidade segura, uma saúde de qualidade, porque caso ocorra algum problema, o turista não fica suscetível, né, a um risco. Ele vai trabalhar a sinalização, ele vai trabalhar a promoção do destino, então, ter um material promocional, participar de feiras, né? Enfim, tudo aquilo que vai fortalecer o destino dentro de um ambiente de promoção, né? E também a grande preocupação dos estudiosos do turismo é que não adianta o poder público promover o destino se ele não propiciar um ambiente favorável para bem receber, né? Eu costumo dizer, eu já estou no turismo já há algum tempo, que um destino bom para o turista, primeiramente ele precisa ser bom para a sua população. E o turista, como consequência, também vai ter um ambiente satisfatório. Então, o poder público ele tem a função de organizar um ambiente para propiciar essa satisfação do turista, né? Quando ele está dentro da sua casa, que é aquele destino. E hoje a gente está demandando um pouquinho mais do poder público, que é esse acesso à internet, em ambientes públicos, um cuidado em relação aos atrativos turísticos que são, né, de responsabilidade do poder público. Tudo isso agrega valor na experiência que a gente está querendo constituir nessa viagem, né, que o turista vai estar naquele destino. Então, a função do poder público, ela é de organização, ela é de promoção, ela é de gestão. Então, aquele poder público, ele precisa ter consciência que caso ele não invista no segmento de turismo, só o trade, né, só os empresários não vão conseguir propiciar toda essa experiência positiva e buscada, né, que o turista demanda. Então, ele tem uma função muito importante, sem esquecer que o turismo, ele gera desenvolvimento econômico, né, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera imposto, e isso tudo pode ser revertido para um bem comum daquela localidade. Então, o turismo é um gerador de renda e a gente precisa trabalhar isso muito bem para que essa renda seja realmente revertida em prol do turismo novamente, né? Para que justifique o dinheiro gasto pelo turista tem que voltar para propiciar naquele destino um ambiente satisfatório para ele continuar vindo, para ele ter satisfação. Então, isso fica a cargo do poder público. E o trade turístico, que são os empresários, né, do segmento, se também ter uma gestão eficiente, receber bem o turista, ser inovador, né, propiciar um ambiente inovador, estar sempre atento, né, à demanda nessa jornada do turista, atendê-lo ele em toda essa jornada de uma forma satisfatória. E com a união dos dois, do poder público e do trade turístico, vai ter um favorecimento no ambiente de negócios. Então, assim, hoje tem legislações, né? O Sebrae apoia a lei da micro e pequena empresa, então fomenta a formalização, fomenta a gestão, né? Esse aí é um exemplo, mas dentro do município ele pode também fazer outras ações de favorecer o ambiente de negócios, né? A formalização, o crescimento, aumenta a presença online e fomentar a conectividade e a interatividade. Então, se dentro do ambiente do hotel já tem um acesso, né, à internet, o poder público disponibilizando isso em ambientes estratégicos, o cliente vai ter essa experiência muito mais satisfatória como um todo, né, como destino, incentivar a sustentabilidade do destino, né, isso também é tanto do poder público quanto do trade. Essa pandemia, né, a sustentabilidade sempre foi um assunto muito demandado e muito importante, né, na visão do turista, mas agora com a pandemia, né, que a gente viu rios mais limpos, mais pássaros no céu, então essa sustentabilidade, ela está sendo cada vez mais
valorizada e vai ser cobrada pelo turista na sua viagem, né, para determinados destinos. Então, o poder público e o trade precisa trabalhar bem para que essa imagem que vocês vão passar para o cliente, para o turista, seja verdadeira, né, em relação à preocupação e a um trabalho em relação à sustentabilidade. E também ampliar a oferta de experiências turísticas diferenciadas. Então, o poder público e o trade trabalhando junto vai ter possibilidade de ter mais atrativos turísticos, né? Vai ter possibilidade de ter mais serviços turísticos, tudo isso para propiciar realmente uma vivência, né? Uma experiência para aquele turista que está naquele destino. Então, ele vai num momento, tem esses atrativos, ele volta no ano seguinte, esses atrativos estão ou melhorados, ou tem mais opções, né? Tudo isso gera valor no momento que ele vai optar por voltar no destino ou indicar aquele destino novamente. Falando em destino, eu vou trazer para vocês uma evolução do destino, né? Então, primeiramente, a gente tinha um destino analógico, que era um destino que não era muito influenciado pela internet, né? Ele era um destino mais tradicional. E, consequentemente, o turista também não demandava isso. Então, muitos ficavam com guia 4 rodas, ficavam com material de papel, né, para vivenciar o destino e buscar informação também pelas mídias tradicionais, televisão, rádio, guias, né, de turismo. Depois, com o advento da internet, o destino se tornou digital, né, que ele era multicanal, tanto online quanto offline, então ele tinha muito material impresso, tinha a internet como sites, aplicativos, né, e agora a gente vivencia o turismo, o destino inteligente, o turista 4.0, que ele quer experiência, ele está sensorial, ele quer sentir, né, tanto no meio digital quanto na vivência física naquele ambiente, algo único, algo que ele não encontra em outro local. Ele quer personalização, né, das suas necessidades, dos seus desejos. E o destino precisa entender esse contexto desse turista 4.0 para que consiga entregar valor para ele. E vocês, enquanto destino, não perde competitividade. Lembrando que não adianta eu ser uma empresa e trabalhar todo esse dentro desse contexto, se o meu destino também não agrega esse valor. Nós tivemos um evento, né, que foi o Conecta Destinos, que a gente trouxe algumas experiências, né, de empresários que mostraram inovação nesse momento da pandemia. Então, até trouxe esse óculos de realidade virtual aí na imagem, né? Teve um atrativo turístico que conseguiu fazer um passeio com seus clientes pela internet virtual na casa dele. E aí, né, ele fez todo um investimento de inteligência artificial, e na casa dele o turista fazia ali, né, por meio de um sistema, um passeio virtual pelo atrativo turístico, né, pelo empreendimento dele. Então, o turista, o cliente dele pôde vivenciar o atrativo no seu ambiente, naquele momento. Que se a experiência for satisfatória, quando se possível, ele vai querer vivenciar aquela situação física, né, ali na realidade real, não mais só na inteligência artificial. Então, o sensorial, né, o destino inteligente, ele desperta nas pessoas essa vontade de vivenciar, de estar ali. E aí a inteligência artificial pode ajudar nesse despertar do interesse de vivenciar. Mas lá no destino, né, no atrativo, a experiência também precisa ser única, né? Precisa ser tão satisfatória que uma coisa vai complementar a outra e a percepção dele de valor vai ser inesquecível. E como é formado o destino inteligente, né? As ações, gente. Primeiro, a experiência,
né? É a base do destino inteligente. É propiciar para o cliente, né? Propiciar para o seu turista uma vivência única, né? O que forma a jornada dele são momentos satisfatórios vivenciados dentro do destino, né? Essa experiência positiva em cada situação que ele vivencia dentro do destino. Depois tem a integração e a interatividade. Então, assim, tudo está integrado, o online, o offline, e em especial ser interativo, né? Ter conexão. Então, eu tenho acesso à internet, eu consigo ter uma comunicação facilitada, né? A interatividade também, ela forma essa experiência, né? Ela auxilia na formatação dessa experiência satisfatória para o turista. Depois, a inovação. O que é inovação? Muita gente acha que inovação é uma invenção, é uma coisa nova. Mas inovação é quando eu, ou sim, crio uma coisa nova que não existe, ou mudo algo realmente, algo que já existe, né? Eu melhoro algo que já existe. Então, assim, inovação, eu tenho um roteiro, eu tenho um hotel, eu tenho um restaurante, o que eu posso trazer de novo? Né? O que eu posso manter atrativo? Como que eu posso inovar? Como eu posso dar uma roupagem melhor do que os demais que estão localizados ou em outro destino ou na minha própria cidade? A inovação torna a empresa competitiva. O que é uma empresa competitiva? Aquela que faz melhor do que o outro, né? Sem falar mal do outro, na verdade, é só por uma ação mesmo melhor do que a sua concorrência. Tecnologia de ponta, então o digital entra muito forte no destino inteligente, né? Ela vem para auxiliar tanto na pré-venda quanto no momento vivenciado e depois da experiência, né? Então a tecnologia ela vem agregar muito valor dentro de um destino inteligente. E por último, não menos importante, o capital humano. O turismo, a base dele é o capital humano, né? O atendimento, o acolhimento, né? Essa humanização tão demandada que vai ser agora, né? Pós-pandemia, os nossos funcionários, né? A própria empresa, o próprio empresário, né? O próprio Secretaria de Turismo, né? Ou qualquer área de turismo precisa ter ciência que esse capital humano é extremamente importante. Ele está capacitado, ele está orientado para bem receber esse turista, né? Para bem receber esse cliente. Quando ele está bem preparado, propicia toda essa experiência que é a base, né? Nesse processo de atendimento com o cliente. Então, esses são alguns fatores que compõem um destino inteligente. Eu quero trazer uma ressalva para vocês em relação ao comportamento do turista. O turista, quando ele chega no destino, ele não vê nada isoladamente. Para ele, atrativo turístico, hospedagem, alimentação, agências de turismo, manifestações culturais, artesanato, artesanato, comércio diferenciado, tudo é composto, tudo isso compõe o destino. Então, para que eu consiga propiciar essa experiência, né, na viagem para o meu turista, eu preciso pensar no todo, eu preciso pensar coletivamente. Todos os elos da cadeia precisam estar preparados para bem recebê-lo, né, para propiciar essa experiência positiva. Eu quero trazer uns dados para vocês, né, dessa jornada do consumidor, né, desse comportamento do turista, em relação ao quanto o digital está intrínseco na realidade dele, né? 80% dos filmes de viagem são sobre destinos, tá? Então, um percentual muito grande em relação... Os filmes de viagem são compostos por quê? São compostos por destinos. 50% das reservas de viagens no Brasil já são feitas online. 77% leem avaliações sobre viagens nas redes sociais. Então, assim, se eu tenho uma empresa e se meu turista veio até o meu negócio e por algum momento ele não teve uma experiência positiva e ele acabou falando algo que ruim dentro das redes sociais, não fique com receio, né?
acolha ele, tenta entender o que aconteceu, porque uma avaliação negativa, quando não respondida, ela dissemina mais. Quando a gente tem uma avaliação negativa, mas tenta resolver o que ocorreu, aquele turista até ele releva muitas vezes e volta a ser o seu cliente novamente. Então, não tenha receio dessas avaliações. Muitas empresas ficam com medo, ficam querendo excluir, né? O ideal é que a gente tente entender também, porque talvez o que gerou desconforto dentro, gerou desconforto, né, para o meu cliente, pode gerar desconforto para os demais, e aí a bola de neve só aumenta. Se eu conseguir resolver, talvez esse fator que gerou avaliação ruim não exista mais. 30% estabelecem esse como o meio mais prático de fazer contato durante as viagens, e 85% usam os smartphones para fotografar e descrever a viagem. Então, assim, se tiver acesso à internet, vai ser, né, perfeito, porque ele já faz isso, ele já publica, né, ele já registra, né, esse momento da viagem. E 72% publicam avaliações sobre viagens na rede social. E esse turista conectado, né, esse turista 4.0, ele influencia o meio que ele está. Então, a gente precisa motivar que ele avalie, porque se for realmente uma experiência positiva, essa avaliação vai trazer outros turistas, né, para o nosso destino. E qual que é o desafio, né, para desenvolver esse turismo, esse destino inteligente? É a integração, é esse tripé no desenvolvimento do turismo, aonde cabe o poder público, né, que a gente já falou ali atrás, em relação todo à organização do destino, né, todo um fomento para o empreendedorismo, toda a divulgação do destino como um todo, o trade, né, que precisa ser inovador, né, estar conectado, cada vez mais conectado, ter uma gestão eficiente, né, atender o cliente com uma humanização fantástica, e a população, né, a população precisa querer o turismo dentro do seu destino, né, ela precisa querer que o turismo aconteça ali, então ela precisa indicar corretamente, ela precisa bem receber, ela precisa ser receptiva, porque também ele agrega valor na experiência do cliente, né, do turista. Quando você está visitando um destino e por um acaso a sua comunidade trata mal, não recebe com acolhimento, a experiência é ruim, né? A experiência realmente não é satisfatória. E aí o turista acaba, por causa, às vezes, de uma situação vivenciada dentro da comunidade, vendo como um todo, né? Ela vai fazer toda a diferença para que o turismo aconteça de uma forma mais inteligente. E como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso estruturar o destino? Então, o destino aqui está uma analogia do planejamento, cabe ao poder público. Então, ele tem que pegar um recurso turístico, transformar esse recurso em produto e colocar ele para oferta, né? Na prateleira para ser comercializado. Então, ele pode fazer um inventário turístico, né, levantar tudo aquilo que tem de atrações culturais, serviços de infraestrutura, promover a capacitação, ter políticas, né, uma normatização, planejamento, uma organização para o turismo, e depois promover isso tudo dentro da estratégia de marketing do destino, né? Então, ele pode ter o apoio do trade, né, um trade fomentado, mas o destino precisa ser promovido pelo poder público, né? Para que o mercado conheça esse destino como um ambiente favorável de negócio, né? Como um ambiente favorável de se fazer turismo e, consequentemente, o próprio poder público pode fomentar que vá empresas, né, haja o desenvolvimento que eles também visualizam, né, além de atrair o turista, ele também pode atrair empresas do segmento para investir naquele destino e continuar gerando desenvolvimento, né? Pode desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, tudo isso que é propiciado por meio do turismo. Então, o poder público, ele precisa ter uma noção de planejamento. Então, a gente tem o, o inventário, a gente tem a pesquisa de demanda, né? A gente tem o plano diretor de turismo, ou a gente tem a política municipal de turismo, são todos os planejamentos, são todos os planos que vão nortear esse desenvolvimento.
ter um contur atuante, né, um conselho municipal, que é formado tanto pelo poder público quanto pelo trade, né, que vai repensar, que vai pensar uma forma de desenvolver o destino de uma forma sustentável, né? Então, não se pode pensar em turismo sem um planejamento, sem um norte, né? Sem ações estruturadas que visa algo, né? Não pode ser algo sem um planejamento, porque aquilo que pode ser um gerador de desenvolvimento, caso não seja planejado, ele denigre mais a imagem do destino do que fomenta, né? Então vai ter mais lixo, mais violência, degradação ambiental, degradação cultural. Então tudo isso precisa ser pensado para que não haja isso, porque o que faz o turismo acontecer são belos espaços, ambientes protegidos, né? Isso é atratividade. E quando não tem um planejamento, pode ser que ocorra ao contrário. E agora, quem é o empresário, né? Como que ele pode se planejar? Né, como ele pode planejar o seu negócio? Primeiro, conhecendo quem é o seu cliente. Né? Ele não vai atender todo mundo. Então, quem visita aquele destino, pode ser que alguns turistas tenham afinidade com um hotel, com um restaurante, com um atrativo, né? Então, eu preciso fazer uma definição do perfil do meu público, que o meu empreendimento tenha maior atratividade. Depois, eu vou definir como que eu vou me posicionar na internet. Eu vou ter um site? Quais redes sociais eu vou estar presente, né? Facebook, Instagram, Google Meu Negócio, né? Quais são as redes que eu preciso estar? YouTube, né? Tudo isso são canais de busca de informação hoje dos nossos clientes. E a empresa precisa ser encontrada estando bem posicionante, porque se eu não tiver informação de poder de convencimento, o turista não vai optar por mim, não vai escolher meu negócio, porque ele não sabe o que eu tenho para ofertar. Então, o conteúdo ele faz toda a diferença dentro desse processo. Depois, eu vou planejar as divulgações. Mais uma vez, é o planejamento, né? O que eu vou postar, onde que eu vou postar, o que vai ser feito para dentro dessa jornada do meu turista, né? Dentro da jornada desse meu cliente. Então, eu vou planejar, eu vou verificar melhor horário, melhor conteúdo, quais melhores ferramentas que eu vou utilizar, e depois eu vou monitorar. Eu vou verificar se está dando certo ou não, eu vou ajustar, vou começar de novo, né? Esse é uma analogia do planejamento, né, de uma empresa para estar bem posicionada dentro da internet e, consequentemente, gerar venda, tá bom? Todo planejamento não é estático, por isso que eu preciso monitorar e planejar novamente, até que a gente encontre um caminho do sucesso. Em relação ao planejamento, né, turístico, então a gente tem o destino e esse produto turístico inovador, né, que vai sair, que é formado pelas empresas, pelo setor público, né, aqui tem um consumidor do destino, o destino consumidor, é só uma analogia, né, que trabalhando junto, poder público e empresas, nós temos um produto turístico e um produto turístico inovador, né? A diferença de um trabalhando isolado e um trabalhando em conjunto é que, com certeza, a probabilidade de ter um valor agregado, de ter um produto inovador, aumenta consideravelmente. E é isso, gente. Eu quero agradecer a oportunidade. Esse é meu e-mail. Caso vocês queiram me enviar alguma informação, desejarem agendar uma consultoria, né, de turismo, de marketing, eu estou à inteira disposição. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar participando na Semana Mundial do Turismo.